Nota de esclarecimento. Direito de resposta. Em matéria publicada no YouTube da Rádio Unidade FM 96,5 no dia 28/4/2025, com 57 minutos e 37 segundos de duração. Sob o tema: A Congregação Cristã no Brasil é uma seita? Kleber Paixão versus ex-membro da CCB, Felipe Motolo. Com espírito de serenidade e respeito, a Congregação Cristã no Brasil vem, por meio desta, apresentar esclarecimentos à sociedade e à comunidade cristã. Com efeito, consoante os termos da Constituição Federal e da Lei 13.188 de 2015, e em respeito ao direito à informação correta e à reparação de ofensas infundadas, a Congregação Cristã no Brasil, CCB, com fundamento no artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal, bem como na Lei nº 13.188 de 2015, que regula o exercício do direito de resposta, vem a público esclarecer e se posicionar sobre o episódio veiculado em 28 de abril de 2025, no programa Debates com César Cavalcante, transmitido pela plataforma do YouTube e pela rádio Unidade FM 96.5, sob o título A Congregação Cristã no Brasil é uma seita? Kleber Paixão versus ex-membro da CCB, Felipe Motolo. Número 1. Da ilegitimidade das falas e posicionamentos. É imprescindível informar que nenhum dos participantes do referido programa possui autorização formal ou legitimidade para falar em nome da Congregação Cristã no Brasil, CCB. Qualquer afirmação proferida no episódio foi feita por conta e risco pessoal de seus autores, sem vínculo com a instituição. Suas falas representam opiniões pessoais, não sendo, portanto, reflexo dos princípios, doutrinas ou orientações da instituição. Número 2. Das ofensas à honra institucional. No decorrer do programa, especialmente a partir do minuto 39 com 16 segundos, foram feitas acusações sem base, julgamentos e comparações desnecessárias, que ofenderam a honra institucional da denominação religiosa Congregação Cristã no Brasil. Lamentamos que essas falas tenham sido reproduzidas de maneira pública, sem oportunidade de defesa ou equilíbrio nas opiniões. A Congregação Cristã no Brasil, CCB, sempre se posicionou de maneira discreta e respeitosa, buscando viver e ensinar o Evangelho com amor, sem envolvimento em contendas ou disputas públicas. Este pronunciamento não tem o objetivo de gerar polêmicas, mas sim preservar a verdade e esclarecer a realidade da nossa fé e prática cristã. Não se discute e não se relaciona neste direito de resposta a discussões de natureza filosófica, teológica ou ideológica, pois tais temas não constituem o interesse da instituição. O presente esclarecimento visa proteger sua integridade institucional frente às graves imputações sem qualquer base factual, científica, forense ou legal. Número 3. Da liberdade de expressão com responsabilidade. Cremos e defendemos a liberdade de expressão, mas é preciso lembrar que esse direito, que não é absoluto e sim relativo, à medida que se integra ofensa à instituição e a pessoas, não autoriza difamação, calúnia ou discurso de ódio, sobretudo contra a fé e os ensinamentos religiosos de uma comunidade. O que se espera em ambientes de debate público é respeito mútuo, prudência e empatia. Infelizmente, nas redes sociais, as pessoas parecem querer odiar por qualquer motivo. Elegem um grupo, uma pessoa, uma instituição como alvo de suas sombras interiores. O ódio virtual se manifesta de forma cruel, mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado, atacando as pessoas que amamos, nossos familiares, amigos e irmãos. E ainda assim, muitos preferem acreditar mais nas narrativas de internet à verdade construída em anos de convivência. Neste passo, a Congregação Cristã no Brasil, CCB, repita-se, é firme defensora da liberdade de expressão, direito assegurado constitucionalmente,
mas que não pode ser confundido com liberdade para caluniar, difamar ou injuriar. A internet não é terra sem lei. Quando se ultrapassa o limite da legalidade e do bom senso, entra-se em um campo perigoso, de ataques à dignidade e à reputação, com potenciais consequências graves à integridade física e moral de membros e líderes religiosos, como já ocorreu em outros episódios análogos. Número 4. Da missão e princípios da Congregação Cristã no Brasil. Quem somos? A Congregação Cristã no Brasil, CCB, existe em nosso país desde 1910, como demonstra seu estatuto, ostentando doutrina religiosa totalmente apolítica. A denominação religiosa Congregação Cristã no Brasil, CCB, dedica-se exclusivamente à propagação do Evangelho de Cristo, impedindo seu ministério e administradores do exercício de quaisquer atividades políticas, ideológicas em concomitância com as atividades religiosas. Do mesmo modo, não se dedica a nenhuma outra atividade que não seja a religiosa ou piedosa, sendo certo que mantém serviço de atendimento aos fiéis necessitados, que consome cerca de 60% de suas receitas, coletas e ofertas voluntárias e anônimas. O restante é destinado à construção de casas de oração, manutenção das mesmas e despesas de viagens missionárias. A Congregação Cristã no Brasil não faz qualquer tipo de propaganda religiosa de sua doutrina. Também não impõe o dízimo e suas receitas decorrem exclusivamente de ofertas voluntárias e anônimas. Não remunera de nenhuma forma seu ministério e administradores, sendo certo que seu ministério está afastado de questões econômicas, administrativas e financeiras da Igreja, pois mantém uma administração totalmente laica a quem compete tais atribuições. O seu ministério responsável pela realização dos serviços religiosos e pelo atendimento dos necessitados é composto pelos cargos de ancião, diácono, cooperador de ofício ministerial e cooperador de jovens e menores. Por outro lado, não impõe ao seu ministério a formação teológica, e seus ministros são indicados dentre os próprios membros, independente de formação teológica, cultural ou mesmo profissional, não recebendo estes quaisquer tipo de remuneração ou ajuda para o exercício dessas atividades, como expressamente consta no supracitado parágrafo 1º do artigo 8º de seu estatuto, devendo cada um manter-se com o próprio trabalho, para o seu sustento e de sua família. Por isso, a assunção de cargos ministeriais na Congregação Cristã no Brasil, CCB, não decorre do exercício de direito por formação teológica ou formal, ou eleição comunitária, mas estritamente por condições espirituais. Condição essa adstrita ao Conselho dos Anciões mais antigos do Brasil. Dessa forma, como o exercício da atividade ministerial não tem nenhum caráter profissional e a assunção ao cargo é realizada através de reunião do Conselho de Anciões locais, que, sob a guia de Deus e a revelação do Espírito Santo, deliberam qual membro deve assumir este ou aquele cargo. Como requisito para exercer qualquer função, se exige que o membro possua qualidades de idoneidade moral, postura espiritual exemplar e total credibilidade perante a comunidade. Aquele que tem alguma função no culto deve ser exemplo e servir de referência ao comportamento da comunidade, conforme palavras do apóstolo Paulo na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 ao 13º. Assim, dentre seus trabalhos circunscritos aos serviços divinos, voluntários e sociais, destaca-se Obra da Piedade, que presta assistência a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. DARP tem por finalidade propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus tendo por cabeça só a Jesus Cristo e por guia o Espírito Santo da Graça, conforme João 16:13. O DARP está distribuído nas seguintes áreas: Setor 1. Unidades prisionais masculinas e femininas e menores. Setor 2. Clínica de dependentes e albergues. Setor 3. Forças de segurança. Setor 4. Hospitais e instituições para idosos.
DEPAC tem por finalidade promover e aperfeiçoar a acessibilidade para PCD, pessoas com deficiência, aos santos serviços e ambientes da Congregação Cristã no Brasil, de acordo com as leis, estatutos e nossos ensinamentos. EBI, Espaço Bíblico Infantil, é uma missão de educação religiosa voltada para crianças, com o objetivo de fortalecer a fé e o conhecimento bíblico das crianças, ajudando-as a crescer na fé e a desenvolver sua espiritualidade e caráter. GEM, Grupo de Ensino Musical, resume-se na educação musical que visa preparar os membros para a participação em orquestras e organistas nas casas de oração. O objetivo principal é desenvolver conhecimentos musicais para a execução dos hinos de louvores e súplicas a Deus, constantes em nosso inário. Registra-se que não há qualquer cobrança financeira ou exigência de cadastro. Número 5. Do repúdio e sobre os riscos do discurso de ódio e convite ao diálogo. A Congregação Cristã no Brasil, CCB, manifesta repúdio a toda forma de ataque à sua honra, fé e reputação, bem como a qualquer religião, seja cristã ou não. Infelizmente, vivemos um tempo em que discursos agressivos ganham espaço, especialmente no ambiente virtual. Isso pode trazer sérios riscos à integridade das pessoas, instituições e famílias. Por isso, alertamos a todos que sejamos vigilantes e responsáveis, especialmente quando se fala de fé e de espiritualidade, que tocam profundamente a alma humana. Somos uma comunidade pacífica que prega o amor ao próximo e o respeito irrestrito à dignidade humana, independente de raça, orientação sexual, nacionalidade ou crença. Nossa liderança e irmandade estão comprometidas com o Evangelho, não apenas no discurso, mas na prática. Não há espaço em nossa missão para rivalidades, polêmicas ou disputas infrutíferas. Número 6. Agradecimento e advertência. A Congregação Cristã no Brasil reafirma seu compromisso com a verdade, a paz e o amor de Cristo. Reiteramos que todos são bem-vindos em nossas casas de oração, sem qualquer distinção. Convidamos a sociedade a nos conhecer diretamente e não por meio de narrativas deturpadas. Agradecemos à Rádio Unidade FM por ter disponibilizado o espaço para este direito de resposta e seguimos orando para que a paz reine sobre todos. Desejamos a todos a paz de Deus, que o Senhor ilumine e aqueça os corações de todos. Congregação Cristã no Brasil, Administração São Paulo, Departamento de Comunicações.